Boa noite, graça e paz, amém? Aleluias! Vamos meditar agora na palavra do Senhor. Ainda dá tempo de você que está assistindo o culto aí compartilhar. O link está no grupo do Ministério Ser Feliz, no grupo da Mocidade. Compartilhe aí no seu status, com seus amigos. Vamos anunciar o Evangelho de todas as formas que nós podemos e aproveitar todas as oportunidades que nós temos para fazer isso. Amém? Quero compartilhar um texto com os irmãos que está em 1 João, capítulo 3, versículos 17 e 18. 1 João, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o coração, como estará nele a caridade de Deus? Em algumas traduções diz, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Vamos orar mais uma vez. Curva a sua cabeça e peça ao Senhor para falar com você essa noite em nome de Jesus. Pai, nós exaltamos o Teu nome pela Tua presença. Nós sabemos que o Senhor está em nosso meio, o Senhor já tem falado conosco, o Senhor já encheu o nosso coração. Eu creio que o Senhor já recebeu aqui os louvores, a adoração que rendemos ao Senhor. E nós pedimos a Ti, Pai, que fale conosco através da Tua palavra, que o nosso coração seja terra fértil e o Senhor possa fazer frutificar em nós a palavra do Senhor, alimentando a nossa alma, Senhor, fortalecendo o nosso espírito através da Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. O tema que o Senhor falou no meu coração hoje é: amar o próximo é ação. E em cima desse contexto do que nós lemos em 1 João, que diz que não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Eu quero ministrar com os irmãos através de uma pessoa que, para mim, na Bíblia, é um grande exemplo de amor ao próximo, que é Neemias. Então, eu queria, Giovana, que você colocasse lá no primeiro capítulo de Jeremias, e nós vamos passear um pouquinho pelo livro de Neemias. Neemias nos ensina muito o que é amar ao próximo em ação, em atitude. Ele foi levado cativo, era cativo assim como Daniel, só que no reino da Pérsia. Era copeiro de um rei lá. E vivia tranquilamente ali no reino, com o rei a qual ele servia, porque naquela época um copeiro era um cargo de muita importância, um cargo de confiança, e ele servia o rei. Aí um dia Neemias estava lá no palácio e passou por ali Hanani, que era uma pessoa da convivência dele, da sua terra, de Jerusalém. E ele então pergunta pelas pessoas de Jerusalém. Hanani chegou perto dele e ele falou no versículo 2, ele fala assim: que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. É como você encontrar alguém que você não vê há muito tempo, da sua terra, da sua cidade, e você perguntar: como é que está lá os meus parentes? Como é que está lá o seu João, aquele que morava lá, do lado da casa da Dona Carmen? Como é que estão as coisas ali naquele lugar? Eu imagino que tenha sido mais ou menos uma conversa assim. Como estão as coisas por lá? Só que Hanani dá para ele uma triste notícia. Ele diz, no versículo 3, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido, as portas estão queimadas
a fogo. Quando ouve isso, Neemias fica muito triste, muito chateado, porque não era o que ele esperava ouvir. E quando ele sabe que as pessoas da terra dele, da cidade dele, estão nessa situação, o seu coração se entristece muito. E aí, quando o Senhor me deu essa palavra, eu estava meditando, meu Deus, amar o próximo não é uma coisa muito fácil. É fácil eu amar as pessoas que eu gosto, pessoas agradáveis. É fácil para mim amar a pastora, amar a Leila. É fácil para mim amar quem eu conheço, quem eu convivo, quem eu sei como é. Pessoas que são agradáveis, que são boas de conversa. Assim é fácil. Mas, com o perdão da palavra, tem umas almas cebosas. Umas almas cebosas que a gente convive e que não são fáceis de amar. E eu tenho certeza que você conhece alguém que não é tão fácil assim de amar. No seu trabalho, na sua família, pessoas que conseguem nos irritar no nosso íntimo. E nós só conseguimos amar de verdade as pessoas se for através do amor de Deus. Se nós não conhecemos a Deus e não temos intimidade com Ele, se nós não conhecemos o amor de Deus, então nós não vamos conseguir amar ao próximo. E nós vamos fazer esse amor que falamos lá em 1 João, da boca para fora, só de falar. Mas não vamos conseguir agir com amor. Não vamos conseguir nos preocupar com a situação das outras pessoas, principalmente de quem nós não conhecemos. E aqui Neemias não estava preocupado só com os seus parentes ou seus amigos que estavam em Jerusalém, mas com pessoas que ele nem conhecia, mas que ele sabia que era povo dele. E o Senhor, Ele hoje chama a nossa atenção para esse amor que Ele nos apresentou e que Ele quer que nós tenhamos pelas outras pessoas, até mesmo aqueles que nós não conhecemos. Então, amar o próximo é ação. Só vamos conseguir isso se tivermos intimidade com Deus. E este homem tinha intimidade com Deus. Se você ler o livro por várias vezes, você vai ver versículos em que ele orava. Tudo que ele ia fazer, primeiro ele orava. Ele apresentava ao Senhor. Ele pedia socorro, ele pedia direção. E tudo que ele necessitava, se ele estava angustiado ou se ele estava feliz, ele orava. Era uma pessoa que tinha intimidade com Deus. É por isso que ele sabia amar. E por isso que ele é, para nós, alguém que vai nos ensinar a amar o próximo em ação. E o primeiro ensinamento que Neemias nos traz aqui é: ele faz confissão pelos pecados do povo. Ele podia ter perguntado por perguntar, né? Às vezes você sabe que tem alguém, por exemplo, que você conhece doente. Aí você pergunta pela pessoa: e aí, como é que está fulano? Só para cumprir um protocolo. Mas não foi isso que ele fez. Ele se preocupou com o que estava acontecendo com aquelas pessoas. E ele podia também ter ouvido a situação em que eles estavam e ter simplesmente deixado para lá. Não é problema meu. Eu agora estou aqui servindo o rei, não estou mais lá, não há nada que eu possa fazer. Mas isso é impossível para uma pessoa que experimentou o amor de Deus. Você não vai sentir paz em você mesmo de ver a situação das outras pessoas estar muito ruim e você não fazer nada, se você conhece verdadeiramente o amor de Deus. E ele então faz confissão pelos pecados daquele povo. E ele se coloca junto deles: Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Nós nos esquecemos de tudo que o Senhor fez por nós. Livrou esse povo do Egito. Sustentou no deserto, fez tantas coisas. Mas mesmo assim, ainda assim, nós pecamos contra o Senhor. Ele intercede pelas pessoas. Primeiro ensinamento que ele nos dá: nós, enquanto igreja de Cristo, precisamos nos preocupar com a situação das pessoas que estão próximas a nós, das pessoas com as quais nós vivemos. E às vezes nós estamos acomodados nesse amor. E eu falei que amar o próximo é ação. É muito fácil eu ver a situação das pessoas que estão sem Cristo, sofrendo, sem solução para os seus problemas, e eu falar: ai, nossa, que triste, e só. E não fazer nada.
Eu tenho, no mínimo, a obrigação de, como igreja do Senhor, interceder pelas pessoas. É o primeiro ensinamento que ele nos traz. Segundo ensinamento de Neemias para nós ele nos ensina a lutar pelo evangelho. Ele pede a Deus graça diante do rei. Ele já sabe qual que é a situação do povo dele. Ele já sabe, ele se entristeceu com isso, não é como ele gostaria que eles estivessem. Ele sabe que ele pode fazer alguma coisa, ele quer fazer alguma coisa, mas ele trabalha para um rei, ele presta serviço para ele. E ele precisava que esse rei liberasse ele. Ele tinha desejo de ir lá em Jerusalém e reconstruir os muros que estavam destruídos, mas ele precisava da autorização do rei para fazer isso. E o que ele faz? Ora de novo. E lá no versículo 11, no finalzinho do versículo, ele diz assim: dá-lhe graça perante este homem. Senhor, me dá graça diante do rei. E ele começou a interceder e pedir isso a Deus no seu coração. Ele servia ao rei já há um tempo e o rei conhecia ele. E no capítulo seguinte, no capítulo 2, dá a entender de que Neemias era uma pessoa feliz. Ele não era um homem triste. Porque olha o que fala. No primeiro versículo fala que ele foi servir vinho para o rei. Porém, ele nunca estivera triste antes diante dele. No versículo 2 diz assim: o rei me disse, por que está triste? Não é isso senão tristeza de coração. O rei conhecia ele tão bem, que ele falou assim, isso não é tristeza de doença, ele não está doente. É algo a mais, o seu coração está abatido, eu vejo isso. O que está acontecendo? Ele então aproveita essa oportunidade. Ele não precisou chegar e pedir e falar, lamentar, chorando. Rei, o meu povo está sofrendo e está desolado. Os muros da minha cidade estão destruídos. E eu estou aqui muito triste, eu preciso que o Senhor me libere. Primeiro ele foi ao Senhor e pediu ao Senhor graça diante do rei. O Senhor, quando Ele quer, Ele pode usar pessoas de grande influência para nos ajudar a cumprir os propósitos de Deus. Então, as circunstâncias não precisam estar favoráveis aos nossos olhos. O que nós precisamos fazer é clamar ao Senhor e pedir a Ele que nos proporcione as oportunidades e quando elas vierem, então aproveitá-las. E ele então decide que vai lutar pelo evangelho. Ele não vou deixar esse meu povo lá de qualquer maneira. O que os inimigos devem estar dizendo de Jerusalém? Onde está o Deus dos judeus? Onde é que está o Deus de vocês? Vocês estão aqui desolados, escravizados. Sua cidade está destruída. E onde é que está o seu Deus? E hoje eu pergunto se neste mundo aí fora, quantas pessoas não estão dizendo isso? Onde é que está o Deus dos crentes? Onde é que está o Deus da sua vida? Porque as pessoas não veem mais cura, restauração, libertação, alegria em nós. Mas ele então decide lutar pelo evangelho. E eu me lembrei de uma frase que a pastora falou aqui na pregação dela, que me comoveu. Ela disse, que estava assistindo uma reportagem, um documentário, e ela falou, eu não aceito falarem contra o meu Deus, difamarem o meu Deus, e eu e você aceitaremos isso até quando? Até quando? Nós vamos deixar os inimigos zombarem do Deus que nós servimos e ver as pessoas destruídas sem nós fazermos nada. Quando o rei fala para ele, eu estou vendo que você está triste, o que está acontecendo com você? Ele então fala, como eu poderia estar feliz se o meu povo está sofrendo? E aí ele pede, o Senhor pode então me deixar ir a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade? Quando ele chega a fazer isso, ele já tinha todo um plano traçado, um projeto preparado. Porque o rei questiona para ele de quanto tempo você precisa, quando é que você vai voltar. Ele já sabia quantos dias ele ia gastar e de tudo que ele precisava. Então ele fala com o rei, eu preciso que o Senhor me dê cartas para que eu possa entrar nos lugares. Mande cartas aos governadores para que eles me deixem passar. Eu preciso de madeira para fazer as portas.
Eu preciso de um exército de cavalos, eu preciso de pessoas comigo. E aí, o terceiro ensinamento de Neemias para nós é, ele pede ajuda. E ele sabe que o trabalho em equipe é de extrema importância para uma grande obra, que nós nunca conseguiremos fazer nada sozinhos. No começo da minha conversão, eu aprendi de uma forma muito diferente as coisas de Deus, e eu achava que tudo que eu precisava para servir no reino era um curso de teologia e muita força de vontade, uma passagem para a África. Era isso que eu pensava. E a gente precisa de muito menos, a gente precisa de quebrantamento, de humildade, de muita vontade, de amor pela obra e de pessoas nos ajudando, porque sozinhos a gente não chega em lugar nenhum. Nós que participamos de algumas lideranças aqui na igreja, todos nós podemos falar isso. Em nenhuma rede, em nada que nós fazemos, nós conseguimos fazer sozinhos. Se não tiver alguém nos apoiando, nos auxiliando, e se não tiver a autoridade, a liderança dos nossos pastores nos motivando, nos incentivando, nós não chegaríamos a lugar nenhum. E Neemias sabia disso, ele então pede ajuda para as pessoas. E no final do capítulo 2, lá no versículo 18, bem no finalzinho do versículo, fala assim: e esforçaram as suas mãos para o bem. As pessoas que ele chamou para servir junto com ele, deram uma boa resposta. Vamos lá, vamos edificar novamente os muros. Nós não precisamos de pessoas que querem só criticar, murmurar, reclamar, mas nós precisamos de pessoas que querem se juntar a nós em prol do reino de Cristo. Em prol de mostrar o amor de Deus às pessoas, porque o nosso principal trabalho é gente, é pessoas. E essas pessoas entenderam isso. Eu convido a você a fazer parte disso também, porque aqui, neste ministério, todos nós entendemos que o nosso trabalho é gente. Nós recebemos um amor tão grande que queremos passar para você. E queremos que você conheça tanto esse amor, que queira passar também para as outras pessoas. Neemias nos ensina a liderança sacrificial. Para ele, talvez era tranquilo estar lá no palácio, estava perto do rei. O trabalho dele era o que eu mais gosto de fazer na cozinha, provar. Eu não cozinho bem, eu amo provar. O máximo que eu ajudo muito é picar as coisas, mas eu prefiro provar. Se você quiser me chamar para provar, eu sou boa nisso. O trabalho dele era isso, era provar o vinho do rei, era provar a comida do rei, antes que ele comesse, para garantir que ele não fosse envenenado. Porque se estivesse envenenado, ele morria antes, né? Aí o rei ficava bem. Ele estava lá tranquilo no cantinho dele. Ele abriu mão desse conforto, dessa tranquilidade, para lutar pelo evangelho, para lutar pelo povo dele. Nós precisamos de pessoas dispostas, que queiram sair da sua zona de conforto. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas pensam que a gente faz tudo porque somos mais fortes. Não. É porque muitas vezes a gente diz sim quando queríamos dizer não. E dizermos não quando queríamos dizer sim. Nós sacrificamos a nossa carne e o nosso eu por causa do amor ao evangelho. Neemias apresenta a causa a Deus, fala com o rei, aproveita a oportunidade, tinha um projeto todo traçado. Quando os inimigos ficaram sabendo disso, que ele estava preparando todo um projeto e as pessoas para irem lá reedificar os muros, eles começaram a tramar para matá-lo. Eles falaram, não, vai acontecer isso não. O muro era algo muito importante naquela época, simbolizava a segurança da cidade. A falta do muro deixava os inimigos livres para entrar e sair na cidade a hora que eles bem entendessem. O muro era o limite entre o povo e os seus inimigos. Hoje, o muro das pessoas que está sendo quebrado é o das suas emoções. A segurança das pessoas que está destruída está nas suas emoções. O inimigo da nossa alma está destruindo a humanidade, atacando as emoções das pessoas com
crises de ansiedade, com depressões, com medo, com frustrações. E é isso que o Senhor quer nos usar hoje para reedificar na vida de cada um de nós. E de cada um da nossa família, de cada um do nosso trabalho, de cada um da nossa comunidade. Quando eles ameaçam que vão fazer isso, que vão ir lá de noite, quando a obra já tinha começado e que eles iriam matar quem estava fazendo isso. Alguns dos judeus que estavam no meio dessas pessoas, desses governadores, vão lá e conta para Neemias, estão tramando matar vocês, eles vão parar a obra. Neemias é um líder que incentiva, que motiva, que leva a pessoa a querer fazer, continuar na obra. Lá no capítulo 4, no versículo 14, olha o que ele fala. Ele diz assim: e olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E o Senhor falou algo no meu coração: lute pela sua família. Se você não tem força para lutar por mais nada, pelo menos pela sua família. Porque, irmãos, nós não precisamos ir longe para ver os ataques do inimigo. Basta olhar para dentro da nossa própria casa. E muitas vezes nós deixamos de ser vigilantes e desistimos até mesmo da nossa família. Eu já desisti muitas vezes, muitas vezes. Mas eu glorifico a Deus que Ele sempre usa alguém para me lembrar a quem eu sirvo e que eu preciso primeiro amar dentro da minha casa. Quantas vezes eu deixei de orar pela conversão do meu marido e desisti, cansei. E o Senhor me lembra que sou eu quem tenho que mostrar o amor dEle dentro da minha casa, para Ele e para os meus filhos. O inimigo ataca você na sua casa, na sua família. Então, se você acha que você não está fazendo obra nenhuma, começa pela sua casa. Se o inimigo está atacando você ou está ameaçando te matar porque você está tentando reconstruir os muros, as fortalezas da sua casa, da sua família. Se você não tem força para mais nada, então lute pelo menos pela sua família. Aqui diz: vamos lutar pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos e pelas nossas casas. Porque se nós não lutarmos, eles vão vir aqui, vão atrapalhar o que nós já estamos fazendo. E nós não vamos chegar a lugar nenhum. E Jerusalém vai continuar destruída e assolada. E nós não vamos fazer nada para mudar isso. No capítulo 4, versículo 17, diz assim: os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha armas. Neemias era um cara inteligente. Ele colocou pessoas armadas para vigiar cada canto de onde estava sendo reconstruído o muro. E as pessoas que estavam ajudando ali a trabalhar também, em uma mão tinha um tijolo, e na outra, arma. Numa mão, tijolo, na outra, arma. Era a mão no arado e vigilância. Uma coisa que não pode faltar em nós: vigilância. No versículo 21 diz isso: assim trabalhávamos na obra, metade deles tinha lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Enquanto uns trabalhavam, outros estavam lá vigiando. Então não se preocupe quando você pensa: eu não estou fazendo nada na casa do Senhor. Seja pelo menos, no mínimo, um intercessor. Esteja pelo menos cobrindo a sua igreja, o seu ministério, os seus pastores, as pessoas que estão pondo a mão no arado com as suas orações. Enquanto uns trabalham, outros vigiam. Lá no versículo 4, 21. Desculpa, capítulo 5. Neemias começa a ouvir murmurações do povo que estava sendo oprimido. Eles estavam sendo explorados. E no versículo 6, olha o que diz: ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. Um bom servo de Cristo que ama a obra do Senhor não se cala diante das injustiças. Ele luta
para que o povo não seja injustiçado. Eu fico imaginando que se talvez tivesse redes sociais naquela época, iria, né, ele não iria para o Instagram ou para o Facebook fazer críticas destrutivas aos governos ou indiretas que não o levariam a nada. Mas ele foi à luta pela injustiça que aquele povo estava vivendo. Ele foi diante dos governadores e brigou pelo povo e falou que eles estavam errados e que eles deveriam abençoar o povo e não cobrar dívidas que não eram justas e enfadar aquele povo sendo injusto com eles. E tudo isso que eu estou dizendo aqui é para trazer ao nosso coração que nós somos os Neemias dessa geração, que o Senhor levantou a nós para levar o amor dele e amar ao próximo. E eu pergunto a mim e a você, se nós temos agido com esse amor, ou se temos só falado ele da boca para fora. Porque o que eu vejo é que muitas vezes nós lutamos por nós mesmos, mas não pelos outros. Muitas vezes nós preocupamos que se na nossa casa está tudo bem, se na nossa casa não está faltando nada, mas não preocupamos se o nosso irmão que está desempregado está precisando da nossa ajuda. Não preocupamos se o nosso irmão que está doente está precisando que a gente vá lá arrumar uma casa para ele. Porque isso também é uma demonstração de amor. E falamos muito de amor com a nossa boca. Mas o que o mundo espera de nós como uma igreja que ama de verdade é ação. E hoje o Senhor quer levantar a mim e a você para isso. A começar de dentro da nossa casa, mesmo quando nós não quisermos. Pela razão, nós vamos mudar a nossa mente e dizer, eu conheço o amor de Deus, eu fui agraciada por este amor. E eu não vou me calar e ver injustiças acontecendo enquanto eu não faço nada. Passou aqui, né? Eu vou acelerar um pouquinho. Ele tinha visão da grandeza da obra para o qual ele foi chamado. No capítulo 6, começaram a armar contra ele. Os inimigos queriam marcar com ele, encontrar com ele no lugar para matá-lo. Olha o que ele responde quando vão levar para ele essa mensagem. No capítulo 6, versículo 3 diz assim: E enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Ele tinha uma visão da obra que Deus estava fazendo através da vida dele, que era grande. E é algo que nós precisamos ter em mente. Seja lá o que for que Deus colocou nas nossas mãos, é algo grande, é propósito dele. E se nós tivermos ciência disso, inimigo nenhum vai nos fazer parar ou desistir daquilo que nós começamos. Portanto, se por algum momento você sentiu entristecido, enfraquecido ou incapaz, lembre-se da grandeza da obra do Senhor, porque se Ele te usar para salvar uma pessoa, sua mãe, seu pai, o seu filho, ou um vizinho seu, essa é uma grande obra, e você tem que saber disso, para não ouvir as afrontas do inimigo. Quando a segurança foi restabelecida, ele então se preocupa com a parte espiritual. Começa a ser ensinado para aquele povo através de Esdras a lei. Esdras começa a ler o livro da lei para aquelas pessoas, para os judeus. E ensiná-los a palavra. Por quê? Porque isso é que traz segurança para a gente. Quando eles começaram a entender a palavra, os judeus começaram a chorar, alegres, e se lembrar de quem era o Deus que eles serviam. E aí eles sentiram então saudade desse Deus e foi restabelecida a força dentro deles. Quando eles começaram a chorar, o conselho para eles está no capítulo 8, versículo 10, que diz assim: Disse-lhe mais, ide comer gorduras, bebei doçuras, enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa
força. O inimigo sabe disso. E ele tem atacado a alegria das pessoas. E eu não estou falando de alegria por ter dinheiro. Eu não estou falando de alegria por ter bens materiais. É da alegria que excede todo o entendimento. É daquela pessoa que está passando por tribulações, mas tem uma alegria do Senhor tão grande que consegue passar pelas tribulações, sabendo que ele é guardado pelo Senhor. Foi restabelecido para aquele povo a segurança e a alegria deles através da palavra. E vai ser restabelecido a segurança nesse mundo, nessa nação, no Brasil que está tão ferido, tão sacrificado, tão injustiçado, passando por tantas situações, através das nossas vidas. Restabelecendo para as pessoas segurança que só é encontrada em Deus. E trazendo para o coração das pessoas a alegria do Senhor, que só vem através do ensinamento da palavra. Nós precisamos agir com as nossas vidas. Amém? Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento. E que peça ao Senhor. Lê depois esse livro de Neemias, são poucos capítulos, são só 13 capítulos. Que o Senhor fale ao seu coração tanto quanto Ele falou comigo e nos chame a essa responsabilidade. O que é que nós estamos fazendo com o chamado de Deus para as nossas vidas? Que nós não nos acomodemos em nós mesmos, mas que possamos olhar para o sofrimento do outro com o olhar do Senhor. Que nós possamos fazer acender em nós um amor tão grande que não caiba no nosso peito, que nós possamos olhar para o lado, para aquele que está necessitando de nós. Que o Senhor restabeleça na minha e na sua vida a segurança, a paz dEle, a alegria dEle, porque é só assim que nós vamos sair das crises que temos vivido. Nós não podemos abaixar as nossas cabeças. Nós não podemos deixar que o Evangelho seja criticado sem nós fazermos nada. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença. Nós não podemos deixar, como às vezes a gente vê postagens nas redes sociais sobre as igrejas, e a gente lê em comentários as pessoas maldizendo o Evangelho, pessoas se dizendo crentes usando o nome de Deus para favorecerem a elas mesmas, e nós calados, sem fazer nada a respeito, sem lutar pelo Evangelho, sem mostrar o amor de Deus. Pai, às vezes é difícil para nós. Quando nós olhamos para nós mesmos, é difícil. Mas quando nós olhamos para o Senhor e nós entendemos que o Senhor é quem fortalece as nossas mãos, nós então encontramos a força que precisamos. Senhor, se alguém desistiu, Senhor, de lutar pela sua família, se alguém está tão cansado que não consegue mais buscar nem pela sua própria casa, nós pedimos força e alegria do Senhor agora. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que reestruture essa vida. Oh, aqueles que têm sido atacados nas suas emoções, nos seus sentimentos, atacados nas suas mentes, por palavras mentirosas. Deus, que possam entender que tudo que precisam é se firmar na palavra do Senhor e buscar intimidade com o Senhor, para que então seja uma igreja fortalecida para lutar pelo Evangelho. Nós não queremos nos calar, porque nós estamos vendo o nosso povo, a nossa nação doente. Nós estamos vendo o nosso país sofrendo, Deus, injustiças, doenças, dores, falta de paz e de amor. Nós nos levantamos como igreja do Senhor e nos dispomos. Somos obreiros do Senhor. Nos dispomos. Dai-nos as oportunidades certas. Dai-nos as armas que precisamos. E nos leve, Senhor, aonde, Pai, necessitam da nossa presença. Nós somos igreja além das portas.
Nós, ó Deus, somos igreja, ó Pai, que queremos mostrar o amor do Senhor, primeiro através de nós, que as pessoas vejam o Senhor em nós. Oh, como o Senhor nos amou, nós queremos amar o nosso próximo. Como o Senhor nos perdoou, nós queremos perdoar o nosso próximo. Como o Senhor demonstra o seu amor todos os dias por nós, mesmo nós não sendo merecedores, é assim que nós queremos amar. Deus não olhando, Pai, para os defeitos das pessoas, não olhando para aquilo que elas não têm, mas querendo dar a elas aquilo que já recebemos do Senhor. Somos a igreja do Senhor e queremos fazer a diferença. Ó Deus, o Ministério Ser Feliz quer fazer a diferença. Pai, que em nome de Jesus nós sejamos uma igreja ativa, que haja no amor e que não fale só de amor, mas que haja. Ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, aonde estiver um membro da Ser Feliz, as pessoas possam olhar, essa pessoa é diferente, essa pessoa mostra amor, essa pessoa tem algo diferente nela. Que nós possamos, Deus, levar isso que recebemos do Senhor aqui, em todos os lugares, por onde nós passarmos, porque é grande demais e é lindo demais, e nós louvamos o nome do Senhor por causa disso, Deus, em nome de Jesus.